Olá, mulherada! Boa noite, tudo bem? Vamos entrando aí para a live de hoje, que acho que eu te falo que é apesar de ser um tema complexo e que muita gente não dá determinada importância, mas a gente que é profissional, a gente enxerga ele como um ato assim muito importante dentro da sua sexualidade, né? A sua história sexual, né? O que ela pode te influenciar? Como ela te influencia hoje, na sua vida hoje? Muitas mulheres ainda não têm uma noção que realmente está passando por um relacionamento difícil e não está sexualmente feliz, né? A gente costuma a se acomodar, né? A gente costuma a se deixar levar por aquilo que está acontecendo e ficar naquilo. Então, às vezes, assim, eu nem falo que tudo que acontece na vida sexual das mulheres é culpa do homem, do parceiro, porque a gente também gosta muito de colocar a culpa em alguém. Ah, eu não consigo ter um orgasmo, é culpa dele. Ah, ele não está conversando direito comigo, a culpa é dele. Ah, eu não consigo me expressar, mas é porque ele também, tarará, e assim vai, né? Então, ao invés da gente tentar assim, não, vamos ver o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para melhorar, para modificar, para que o meu relacionamento e a minha vida sexual fique melhor hoje em dia. E para você conseguir isso, uma das coisas que eu acho super importante é você conhecer a fundo realmente toda a sua história sexual. Por quê? O que foi ditado desde a sua infância, desde que você nasceu, passou da sua infância, da sua adolescência, início de vida adulta e agora que você é atualmente, é uma construção de fatos que na sua cabeça, quando você passou por eles, pode até ter sido uma coisa não relevante, né? Mas que hoje molda o tipo de pessoa que se relaciona com uma outra pessoa e como é a sua vida sexual hoje, atual. Antes de eu falar um pouco da história sexual para vocês, é importante vocês entenderem como todo o mecanismo funciona, tá? Então, primeiro ponto, o quê? A maior máquina de reproduções de padrão no corpo se chama cérebro, tá? A Gisele, mas o que isso tem a ver? Gente, tudo a ver. A partir do momento que você determina um padrão na sua cabeça, aquilo ali vai se repetindo, que nós consideramos hábito, né? Então, a partir do momento que você programa, você é programado, né? No início da sua vida, aquilo é programado. E aquilo que você vai vivendo vai sendo programado na sua cabeça. Acaba que se torna um hábito, tá? Eu vou dar um exemplo. Nós almoçamos todos os dias ao meio-dia, certo? Isso é um hábito, né? Que você mantém essa frequência, todos os dias ao meio-dia. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo entende aquele padrão e quando dá 10 para meio-dia, 20 para meio-dia, o seu corpo já reage com a fome, certo? Beleza, correto. Aí, aconteceu alguma coisa aí no seu emprego, você vai precisar almoçar às 11 horas agora todos os dias. Na primeira, segunda, terceira semana ou no primeiro mês, você não vai ter fome às 11. Seu corpo não está programado para aquilo. Mas conforme você vai tendo esse hábito, essa frequência, o seu corpo se reprograma para que você, daqui a um tempo, você comece a sentir fome às 11 horas para almoçar. Então você acaba o quê? Reprogramando através do cérebro o seu corpo para aquilo que você deseja, que é uma mudança de hábito, certo? Beleza, então. Então, o que isso tem a ver? Eu quero explicar para vocês que, independente daquilo tudo que vocês viveram, quando você chega nos dias atuais de hoje, o seu cérebro foi programado por um padrão. O padrão que você vivenciou quando você era criança, na sua adolescência, no seu início de vida adulta e nos eventos que você passou, que foi transformando esses padrões até ele virar um hábito hoje, certo? E que esses padrões, eles podem ser programados para aquilo que você deseja, entendeu? Por exemplo, você pode programar uma melhora da sua sexualidade geral, melhora do seu autoconhecimento, da sua autoestima, destravar na cama, caso você tenha algum,
desbloquear alguns bloqueios em relação à sua sexualidade, aprender a melhorar o seu relacionamento, ter atitude, né? E se você tem algum desconforto, por exemplo, durante a relação sexual, você também tem como melhorar ou até atingir a sua cura, tá? Porque você consegue reprogramar aquilo que você quer naquele determinado momento. Porém, não é um passe de mágica, né? Nós, principalmente brasileiros, nós temos costume de querer que as coisas aconteçam imediatos, né? Por isso que nós somos um dos países mais medicamentosos do mundo. Por quê? A gente nem espera o nosso corpo reagir. A gente quer uma solução imediata, entendeu? Tô com dor de cabeça, vou lá, tomo uma dipirona. É imediatista. Então, principalmente quando a gente fala de dor, que aí já é um outro patamar em relação à medicação. Mas quando a gente fala em relação à sexualidade, isso engloba um monte de coisa, porque todo mundo quer uma receita mágica, mas ninguém quer tentar reprogramar o seu cérebro e mudar os seus hábitos como uma forma de padrão, né? Quanta gente aí pede, eu recebo tanto directs assim, falando assim, Gisele, você tem alguma coisa, um remédio para melhorar a libido? Né? Porque todo mundo quer assim, tomou, melhorou, pá, igual um Viagra, né? Que você toma e melhora assim do nada. Só que o Viagra é uma coisa muito imediatista também, né? Em relação aos homens, né? Então, gente, o que a gente precisa entender que pra gente até melhorar todos os padrões da nossa sexualidade, a gente precisa de uma frequência, um ritmo e um tempo para ser seguido para o corpo entender o estímulo que você quer dar a ele. Não existe fórmula mágica, ninguém melhora a libido de hoje para amanhã, para a semana que vem ou para o mês que vem. É uma coisa que precisa ser construída, né? E essa construção, ela também não pode ser isolada, porque a sexualidade é muito mais do que melhorar uma libido, melhorar uma excitação, melhorar o seu comportamento na cama. É uma junção de coisas que, a partir do momento que você vai trabalhando todos esses padrões, ele se torna um hábito, e a partir do momento que se torna um hábito, né, o seu corpo reprograma para aquilo, para te beneficiar. Entendeu? Então, antes de começar a falar necessariamente da história sexual, né, eu queria que vocês entendessem esse ponto, porque, gente, o que eu mais vejo aqui na rede social, o que eu mais recebo de mensagens, eu vejo assim, muita gente assim, Gisele, vi 5... Vou dar um exemplo da libido, que é o que mais todo mundo se fala, né? Eu recebi 5 dicas de como melhorar a libido. Aí você fala assim, não, beleza, eu vou seguir as 5 dicas, né? Aí você segue um dia. Aí você fala assim, essa dica não funciona. Né? Nada melhorou. Aí você segue 3 dias seguidos e para. Nada melhorou. Aí você segue uma semana e para. Nada melhorou. Gente, o corpo não reage assim. Um exemplo muito clássico é igual o nosso corpo para estimular neurotransmissores, né, que estimulam os hormônios sexuais, ele precisa de treino. É igual você ir na academia. Pô, quero malhar, quero melhorar meu condicionamento físico, quero ficar forte. Uma semana que você vai na academia, você vai melhorar? Claro que não, só vai te deixar cheio de dor muscular, né? Mas você não fica forte uma semana e você não melhora o seu condicionamento físico em uma semana. Isso demora no mínimo 3 meses. Né, para você acontecer. Então é uma construção, e você vai vendo também como é uma mudança de hábito, que a partir do momento que você começa a se exercitar, né, você melhora o seu condicionamento, melhora a força. Então tudo às vezes à sua volta melhora, porque o seu corpo começa a se reprogramar para aquele estímulo que você está dando. Então cada dia fica mais fácil. Então, gente, com a sexualidade é a mesma coisa. Não adianta pegar 5 dicas daquilo, 5 dicas de melhorar o meu relacionamento, principalmente o relacionamento, tá? Porque você não melhora o seu relacionamento de um dia para o outro, né? Que no caso, você... eu vou fazer essas 5 dicas para ver se meu marido começa a modificar a forma dele. Isso não acontece. Então não é um dia. Até para você melhorar o seu relacionamento, precisa de uma construção. Então, nem até em questão do relacionamento a gente consegue, entendeu? Melhorar esse ponto, né? Então, Gisele, como é que a gente fala então em relação à melhora, né, da minha... O que isso tem a ver com a minha história sexual? Até que para você querer melhorar hoje em dia, você tem que se conhecer. A gente acha que se conhece. Eu não tenho uma paciente que eu enviei o checklist da sexualidade que quando terminou, aí tem assim uma pergunta que fala para você fazer um apanhado geral. Não tem nenhuma que virou para mim e falou assim,
Agora que eu estou revivendo isso tudo, que eu estou percebendo que isso ou aquilo me afetou de alguma forma, entendeu? E isso faz toda a diferença, porque as pessoas às vezes sozinhas, elas não enxergam. E a gente que é mulher tem pior ainda para conseguir enxergar, porque a gente é feita de hormônios, nós somos mais ansiosas, nós somos mais estressadas e nós somos muito coração, entendeu? Então isso dificulta às vezes até a própria forma da gente enxergar às vezes que a gente está vivenciando hoje em dia. Muitas mulheres falam, não, minha vida sexual tá ótima, porque se contentou com o mínimo e não consegue enxergar que o mínimo não é o que é ideal hoje em dia, né? E aquilo vai se deixando levar, que não é certo, né? Então, o que seria minha história sexual, Gisele? Tudo que eu falei com vocês, por isso que eu quis falar da questão da reprogramação e a programação de padrões, que é o cérebro, e a gente também vem com uma questão biológica embutida na gente. Gisele, o que quer dizer as questões biológicas, né? Que você está querendo dizer, né? Por quê? Nós, desde a época de australopitecos da vida, a gente tem uma reprogramação biológica. Nós somos vindos desse povo, né? Dessa criação do ser humano, né? E isso faz com que a gente traga essa carga genética, né? De uma vida, né? De milhões de anos atrás, né? Que isso é a parte das questões biológicas. O que isso quer dizer, Gisele? Vou dar o exemplo do homem primeiro, né? O homem, ele nasce, né? Depois que ele tá na questão da adolescência e entra na vida adulta, ele nasce sabendo fazer sexo. Por quê? É uma questão biológica, de reprodução humana. Nós precisamos que o homem saiba fazer sexo para que a humanidade não acabe. E isso não é só por questões de seres humanos, mas a mesma coisa acontece com os próprios animais, né? É instintivo. Porém, o homem não sabe, ele sabe fazer sexo, mas ele não sabe dar prazer ao homem. E isso também faz uma diferença, né? Precisa ser ensinado, né? Então a gente tem essa questão biológica. A mulher, gente, infelizmente, a gente ainda vive hoje, né, uma cultura patriarcal narcisista. Porque é uma herança biológica, tá? Quando eu falo uma lição biológica, eu tô falando desses tempos lá do Australopithecus, eu estou falando também de 2 séculos atrás, que não é muita coisa, se a gente quiser dizer assim, né? 2 séculos atrás, 1800 bolinha, por exemplo, que a mulher era assim, mulher tinha que se manter virgem, mulher tinha dotes, mulheres, elas tinham um padrão que precisariam ser seguido, e o ponto crucial na sociedade que a mulher precisava seguir era arrumar um bom casamento para que a família ficasse bem, né? Não importava a vontade, se ela estava com uma excitação em relação àquele parceiro, não, era escolhido por ela, não tinha opção de escolha. A vida sexual dela, naquela época, não enxergava a mulher ter prazer, mas a questão sexual da mulher, ela era um segundo plano, entendeu? Então, assim, as mulheres naquela época não tinham conhecimento de absolutamente nada, autoconhecimento, nada. Eles entravam num casamento forçado, que era um acordo entre famílias, e ela foi criada para aquilo, para aquele padrão. E aquele padrão de mulher perfeita, que tinha que saber bordar, saber cozinhar, cuidar de uma casa. A mulher foi programada para aquilo naquela época. E a gente trouxe ainda um pouco dessa herança. Naquela época, por exemplo, quando a mulher via algum homem na rua e se sentia atraída, ela tinha vergonha, porque ela foi ensinada que ela não pode ter esse tipo de estímulo, entendeu? E isso não era correto naquela época da sociedade. Então as mulheres ficaram introvertidas, as mulheres não tomavam atitude nenhuma da cama. Então o que acontece? Nós ficamos com aquela personalidade de que o homem tem que comandar tudo, porque nós somos programadas para isso. Hoje esse padrão, aos pouquinhos, está sendo quebrado, entendeu? Mas essa quebra ainda é difícil, porque nós temos avós e pais que ainda pensam dessa forma, né? Porque 200 anos, 150 anos é muito recente, né? Então as coisas mudam numa lentidão, assim, agoniosa mesmo. Mudando um pouquinho agora para ir um pouquinho mais a fundo, né? Não sei se vocês
estudaram, por exemplo, que é mais antigo, época de Grécia e Roma, o sexo para mulher, em mulheres, né, de homem em mulheres, o sexo heterossexual, na verdade, né, ele só era feito em questão de procriação, e mulher era um objeto naquela época, né. Na verdade, os homens sentiam prazer com homens naquela época, e a mulher era só usada justamente para procriação, a maioria das vezes, né, e as coisas foram mudando. E eu não tô falando só de Grécia, Roma, eu falo na sociedade asteca, maia, enfim, aquela época ainda, olha quantos anos tem isso, né? E era assim, as mulheres sempre foram, né, tratadas como, um certo modo, objetos de procriação, porque é uma herança biológica, e a gente ainda leva isso com a gente, tá? Então a gente nasce com isso. É lógico que conforme você vivencia, o que você vive ou deixa de viver, essa reprogramação biológica vai ficando menos intensa em algumas pessoas ou mais intensas em outras pessoas. Então isso tudo faz uma certa diferença, entendeu? Também. Então, quando a gente pega assim, fala assim, então por que eu tenho que entender minha história sexual? Para você saber se no passado, no meio e agora no presente, pode estar interferindo de como você vive sexualmente ou o que vai viver no futuro. O que seria, então, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer essa questão, desse checklist da sexualidade, como é que eu vou saber a minha história sexual? São perguntas chaves que você precisa entender e precisa vivenciar para ver se aquilo fez algum efeito hoje em dia, porque sozinho você não consegue enxergar, tá? Então eu vou te dar uns exemplos de perguntas para vocês depois aí ponha no papel as perguntas que eu vou estar falando, preenchas e pensem sobre elas, né? Então o que isso tem a ver, Gisele? Então vamos lá. Uma das perguntas é: seu pai, por exemplo, seus pais, eles eram muito religiosos? A religião era um ponto muito importante na vida de vocês, um ponto crucial? Isso é uma pergunta, né? Que isso faz toda a diferença depois. Os seus pais, eles conversavam com você sobre sexo ou não? Os seus pais diferenciavam conversar sobre sexo com você em relação a meninos ou meninas? Por exemplo, se você é mulher e você tem um irmão, a conversa que ele tinha em relação ao sexo com seu irmão era igual ao que tinha com você ou eram diferentes? Ou não tinha conversa? Você, por exemplo, seu pai, né, ou sua mãe, como eles lidavam com o sexo? Né? Como eles lidavam, por exemplo, também com o carinho entre si? Como eles conversavam? Né? Eles repreendiam você quando você falava alguma coisa sobre este assunto? Quando você já ficou maiorzinha, entrando na adolescência, você, por exemplo, teve brincadeiras com seus primos, parentes próximos, que a gente tem um caso brincadeirinha de médico, aquelas coisas, e se você teve isso, teve algum momento que você se sentiu diferente, com medo, ou fizeram bullying em relação a isso, ou você era uma pessoa mais solta? Já aconteceu algum evento com os seus primos? Quando você deu o seu primeiro beijo, foi bom ou foi ruim? Qual é a primeira vez, quando foi a primeira vez que você teve contato com o seu corpo, né, sexualmente falando? E essa experiência foi boa ou foi ruim? Você já usou algum outro tipo de instrumento para isso, tipo chuveirinho, travesseiro? Os seus pais já te pegaram fazendo isso alguma vez? Como você se sentiu com a sua primeira menstruação? Aquilo foi esquisito, nojento, foi natural, não foi? Na escola, os professores falavam com você sobre a sexualidade em si ou só falava de DST, por exemplo? Você teve instrução em relação à sua sexualidade porque você precisaria vivenciar na sua adolescência na escola? Ou seus pais também falaram isso com você? Quando foi que você perdeu a sua virgindade? Você perdeu a sua virgindade por vontade própria? Ou uma pressão de amigos, da sociedade, de parceiro? Ou não? Foi bom essa experiência? Foi ruim? Não foi? Como é que foi? Como foi seu primeiro relacionamento? Quando você, por exemplo, marcava um encontro, como era? Como você se comportava? Você era uma pessoa passiva? Você aceitava tudo que a pessoa falava? Ou você costumava falar? Você ficava muito ansiosa ou tímida? Como era a sua relação em relação aos seus encontros? Você se dá muito bem com o seu corpo? O que você acha dos seus seios, dos seus quadris?
das suas pernas, do seu cabelo, do seu rosto e do seu corpo no geral? Você se sente bem consigo mesmo? Quando você está num relacionamento ou você vai ter uma relação sexual, você costuma falar, não falar, tomar atitudes ou não ter atitudes? Você passou por algum evento, né, que te causou uma questão negativa em relação ao sexo, como uma tentativa de abuso ou uma violência doméstica? Ou você nunca também teve um diálogo com seu parceiro? Como é que foi isso tudo? Então isso assim, é uma série de perguntas que você vai construindo, né? E esses pontos chaves que eu passei aqui para vocês, você para e pensa, poxa, o que isso tem a ver agora? Gente, tem tudo a ver. Se você teve um primeiro relacionamento, mesmo que seja assim, relacionamento de namorinho quando você tinha 12, 13 anos, mas esse relacionamento com essa pessoa foi extremamente ruim, essa pessoa te dominava, essa pessoa era muito ciumenta, os outros, apesar de você falar assim, não, a gente vivencia, a gente aprende para nunca mais fazer, mas isso fica marcado na sua vida sexual. Isso faz uma diferença depois na sua vida adulta. Como se relaciona? Você pode se tornar uma pessoa mais insegura, né? Tímida por conta de um evento bobo desse. Às vezes até o próprio primeiro beijo. Imagina você ter o seu primeiro beijo e a pessoa virar pra você, nossa, você beija mal, usa muita língua, muito cuspe. Cara, aquilo fica marcado na sua vida sexual. Apesar de a gente achar que é uma bobeira, entendeu? Ele faz uma diferença e te molda do que você é hoje, entendeu? Então, isso tudo faz uma diferença. E por que isso faz uma diferença? Quando a gente possui algum evento, quando eu falo evento, não vou falar só assim por questões negativas não, tá? Tanto positivas, que é legal, que as positivas a gente pode melhorar. Mas eventos negativos, que esses eventos negativos podem vir de um abuso, de uma violência doméstica ou simplesmente um abandono de um relacionamento que você queria, né? A gente fala aquela velha, entre aspas, dor de cotovelo, né? A gente sofre demais no primeiro amor, né, gente? Então, assim, isso também molda o que você é hoje. Então, só que cada pessoa absorve a sua experiência de uma forma diferente. Cada um vai absorver de uma forma. Então, quando a gente absorve isso, né, de formas diferentes, cada uma pessoa, igual eu te falei, tudo também interfere na sua questão de personalidade e forma que você foi criada, né? Isso pode interferir na sua vida sexual, mas também a forma que você interpreta aquele ato, né? Muitas pessoas alegam que as respostas traumáticas, às vezes, né, que você passou, pode ser a mais séria, a mais simples, é uma resposta sempre negativa, que você vai ver o sexo e a sua sexualidade com uma outra personalidade, como ficar mais tímida, ficar mais retraída. Mas por isso que eu te falo que às vezes os padrões, eles são diferentes, cada pessoa interpreta, porque você pode sim passar a ter esse tipo de padrão, né, mais tímida, mais extrovertida, com dificuldades na cama, mas também tem pessoas que passam esses eventos e acabam lidando isso como uma hipersexualidade, né? Ficar viciado em sexo, criar mais encontros, como a gente fala, virar tipo uma ninfomaníaca. Então isso tudo faz uma diferença. Então a montagem da sua história sexual é importante porque vai ajudar a cada uma de vocês a ter uma noção de como as coisas do passado podem realmente influenciar a sua vida hoje, atualmente e também no futuro, né? Então, o interessante é o quê? Você construir, reviver toda a sua vida sexual com essas perguntas-chave. Coloque isso no papel e escreva. Depois, você vai parar e analisar assim, cara, o que isso pode estar interferindo, né? Aí você começa a assimilar algumas coisas. Então, logo depois que você acaba de montar esse seu checklist, é interessante que você tenha uma timeline sexual. Sério, o que é timeline sexual, né? Então, é um resumo do seu checklist, tá? É um resumo de todas essas perguntas, tudo que você vivenciou, porque tem perguntas que dão texto, né? Então, você vai pegar um papel, vai dividi-lo no meio, uma coluna você vai botar assim, positivos, e na outra coluna você vai colocar negativos, pontos positivos e pontos negativos da sua vida, tá?
E ali você vai começar a resumir tudo aquilo que você viveu. Vamos de exemplos. Igual eu falei, o primeiro beijo. Ele foi bom? Ô, Gisele, foi bom. Então, e quando aconteceu isso? Eu tinha 12 anos. Beleza. Então você vai botar lá na linha do positivo. Beijo, primeiro beijo. 12 anos. A primeira masturbação. Pô, foi boa, eu gostei, eu consegui chegar ao orgasmo, beleza. Então você vai botar lá na parte do positivo. Masturbação, quando foi isso? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Meus pais eram muito rigorosos, nunca conversaram comigo sobre sexo. Então, aí você pega assim, esse evento com o seu pai foi ruim, entendeu? Então você vai pegar assim, eu não tive instruções sobre minha sexualidade. Isso aí, você vai pegar, né, e vai botar no ponto negativo. Quando foi isso? Eu tinha 8 anos que eu fui tentar falar alguma coisa, meu pai me repreendeu em relação a isso. E aí você vai construindo, né, a sua timeline, desde a época da sua infância até agora, na sua vida atual. Isso vai ficar uma folhinha lá dentro do seu guarda-roupa, que toda vez você vai olhando e vai tentar todos aqueles pontos negativos, você vai tentar riscá-los, melhorá-los, né? E os pontos positivos tentar melhorá-los também, entendeu? Ficar que já tá bom, virar fantástico, um evento que foi totalmente positivo, então vamos focar em melhorar eles também, né? Isso também faz, assim, uma diferença muito grande, tá? Então a sua história sexual, ela é importante, é a partir dela que você vai realmente conseguir vivenciar toda a sua vida sexual para que hoje você consiga realmente melhorar. Entendeu? Então, nisso tudo você vai dizer, poxa, eu sofri bullying com os meus primos, quando eu era pequeno, que falava que eu não sabia beijar, que eu nunca tive um relacionamento. Cara, isso pode ter minado sua autoestima. Entendeu? Naquela época eu tive um namorado, ele não gostava do meu corpo, falava alguma coisa. Pô, isso pode te travar na cama, né? Você pode ter bloqueios sexuais por um evento ruim que você passou. Por exemplo, a primeira vez, às vezes, as mulheres às vezes não enxergam o que é realmente um abuso sexual, entendeu? Enxergam o abuso sexual como um evento, somente um evento de penetração, consumação. Gente, não. Eu vou dar um exemplo aqui que ninguém espera, que às vezes quando eu passo isso com as minhas pacientes, eu falo isso com elas se chocam, tá? Mas vamos imaginar que você tem um namoradinho nos seus 17 anos de idade, seu primeiro namorado. E o namoro vai esquentando, então você tá, por exemplo, num lugar mais isolado, ou então na casa sozinho com seu namorado, e aquela pegação começa a esquentar, certo? Aí ele vai começando com aquelas mãos bobas e tal, e vai te levando pro quarto, pra cama, e você vai assim, ele vai falar, vamos, que não sei o que tá bom, que você vai se sentir bem. Aí você fica naquela indecisão, aí você não fala nem sim nem não, aí ele vai te beijando, ele vai fazendo todo aquele clima, mentalmente fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça pra você melhorar aquilo tudo. Não, que vai ser bom, vou te tratar com carinho. Aí você fala, não quero, mas aí também não sabe tirar. Ele sim, e na hora que vê, você consumou o ato. Isso é um abuso, entendeu? É um abuso, porque você não queria, você às vezes não conseguiu se expressar, mas estava nítido que você não queria. E você se deixou levar pelo momento, às vezes, porque não estava sabendo como falar não queria magoar o seu primeiro namorado para vocês terminarem. Isso é um abuso. Então, um evento desse, para algumas pessoas, igual eu falei, né? Como a gente interpreta, pode passar desapercebido, né? E você levar a sua vida. Como tem pessoas que pode realmente ficar fixado aquilo no cérebro, né? E isso atrapalhar a sua vida hoje em dia, atualmente, na verdade, né? Então, isso também faz toda a diferença do que você é sexualmente hoje, tá? Porque um evento desse, por exemplo, quando todas as mulheres falam, perder virgindade dói pra caramba. Depende de como as coisas são feitas. Se a mulher é totalmente preparada, de certa forma, de forma correta, quer dizer, né? Para aquele ato, não há dor intensa, não há sangramento intenso, entendeu? Isso às vezes acontece por conta de inexperiência do parceiro, inexperiência da pessoa e como aquele ato está sendo consumado naquele momento. Porque se a mulher está estressada, se a mulher está nervosa, a tendência ela sentir dor é muito grande, porque ela trava a musculatura do assoalho pélvico. Dói mais, se torna doloroso. Isso fica o quê? No subconsciente.
Você não tem noção que isso pode interferir na falta de orgasmo que você tem hoje, na dificuldade que você tem de aumentar a sua libido, a sua excitação, de um monte de questões, né, que você não consegue fazer esse link que pode estar associado, porque é uma questão que fica no seu subconsciente. Você não consegue comandá-lo, ele aparece, e às vezes aparece de forma camuflada, como muitas não percebem que às vezes esse evento, né, possa estar fazendo uma diferença na sua vida adulta hoje, como também até questão de uma primeira dor de cotovelo, né? Então isso tudo é importante. A sua história sexual, gente, é um ponto-chave para realmente você saber como é a sua vida sexual hoje, o que você precisa melhorar, tá? É raro, gente, a gente encontrar uma mulher que tá 100% satisfeita. Primeiro que a gente também não fica 100% satisfeito o tempo inteiro, tá? Isso também é um pouco de ilusão, né? A gente tem altos e baixos, até porque nós somos hormonais. Tem dias da semana que nós somos extremamente estressadas e chatas. Tem semanas que nós estamos totalmente carentes e chorosas. E tem semanas que nós estamos com raiva intensa. Porque a gente oscila hormônio, entendeu? Então vai ter épocas que você vai fazer um sexo fantástico. E vai ter épocas que você vai fazer um sexo, não vou falar meia boca, que não precisa ser meia boca, mas é menos intenso. Sexo mais selvagem em alguns momentos, sexo mais carinhoso em outros, mas que todos te levem prazer, entendeu? Então isso é muito importante. Então para você conseguir fechar algumas lacunas, você precisa entender a sua história, entender os pontos-chave que você precisa trabalhar e, gente, reprogramação. A reprogramação leva tempo. Não adianta querer trabalhar nenhuma parte da sua sexualidade do dia pra noite. Ninguém vai arrumar libido em um mês não, gente. Em semanas ou um remédio milagroso. Isso não existe, tá? Então, a partir do momento que você enxergou aquilo que você precisa realmente melhorar, isso faz toda a diferença, entendeu? Você melhora aquele padrão treinando ele diariamente, ou no mínimo umas 3 vezes na semana. Senão, não faz diferença pra você, tá? Milagre, gente, ninguém quer. E outra coisa, ninguém quer mudar de hábito. Esse é o principal problema. Ninguém quer sair da zona de conforto. E para você melhorar, transformar a sua história sexual mais ou menos numa história sexual bonita, né, daqui para frente, né, que para trás passado é passado, interfere e a gente precisa modificar daqui para frente. Então você acabar de viver a sua vida daqui para frente sexualmente feliz, bem resolvida, bem no seu relacionamento, tendo muitos orgasmos, sentindo prazer, faz toda a diferença. Isso independente se você tem 18, 20, 30, 40, 50 ou 60. Eu tenho paciente de 70 anos que o marido faleceu e quer melhorar a sua vida sexual hoje, quer namorar mesmo com 70 anos, quer ser feliz, entendeu? E o sexo é bom, gente, o sexo é curativo, o sexo melhora a imunidade, o sexo desestressa, melhora a pele, cabelo, unha. Então, assim, e é uma frase que eu sempre digo também para muitas pessoas: quanto mais se faz sexo, mais vontade você tem. Quanto menos você faz sexo, menos vontade você tem. Por quê? Por conta de reprogramação corporal e mental, né? Os neurotransmissores estão ali. Então, se você é estimulado com mais frequência, eles ativam mais rápido, ativam seus hormônios mais rápido. Agora, quando você fica muito tempo sem fazer nada, entendeu? Para aquilo acender, sair lá da era do gelo e subir, demora muito mais, né? Então, assim, quando você já tem aquilo ativo, por isso que é um programa, ele tem que ser reprogramado por um tempo. Então, quando você ativa esses neurotransmissores, os hormônios, eles já ficam mais aqui, certo? Então, pô, o primeiro estímulo que você tem, pum, vai. Agora, quando você tá lá muito tempo sem fazer sexo, seus hormônios estão aqui. Aí, até ele chegar aqui, ele ainda tem que vir para chegar lá. Então, demora muito mais, entendeu? A gente tem pesquisas que mulher, para se excitar realmente a um ponto de ter uma penetração ou ter um orgasmo, ela demora 18 minutos quando ela tá muito tempo sem fazer sexo. Agora, uma pessoa que faz sexo com frequência demora 3 a 5 minutos. A diferença é gritante, né? Então, isso faz toda a diferença, porque nós precisamos de um padrão. O nosso corpo precisa ser estimulado de um determinado tempo para que ele funcione. E para que isso dê certo, você tem que enxergar os pontos que realmente você precisa trabalhar mais afinco para que você modifique e melhore a sua vida sexual.
Então, gente, foi isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Façam essas perguntas que eu passei, que a live vai ficar gravada, vocês podem escutar depois e pegar as perguntas com calma. Não são só essas, nós temos milhares, quase 60 perguntas dentro dessas questões Mas essas são pontos chaves que só a partir delas, vocês já podem trabalhar. Vocês podem tentar enxergar e vocês verem alguma coisa, vocês vão ver que vocês vão conseguir enxergar alguma coisa. Entendeu? De diferente que você pode mudar, o que pode estar interferindo. Somente com essas poucas perguntas que eu passei para vocês. Entendeu? E detalhe, pegar elas e modificá-las, tentar fazer o que você pode melhorar. Ver assim, poxa, se eu passei por isso, eu tô vendo que, um exemplo, que eu passei uma vida, meus pais nunca conversaram comigo sobre sexo, não deixavam falar, eram muito rígidos, então eu não me conheci, eu não me masturbei. E hoje em dia eu sou muito insegura. Eu não sei todos os meus pontos erógenos. Então vamos trabalhar isso. Vamos melhorar. Gente, tem tanto ponto erógeno na mulher que muita gente não sabe. Entendeu? Que todo mundo foca em clitóris. Só clitóris. Tudo bem. Ele é o órgão do prazer. Né? É ele que nos dá os orgasmos? Sim. Mas para você chegar e ter um orgasmo construído para ele se tornar um orgasmo intenso, você tem que estimular outras zonas do corpo. Entendeu? Por exemplo, aqui ó, no antebraço, parte de trás e de baixo, é um ponto erógeno na mulher. A mulher arrepia, a mulher se excita, a pele fica mais quente quando você passa a mão, boca aqui, costela, coluna, atrás do joelho. Não vou nem falar de ombro e nuca, e seios, que é o mais comum, né? Mas pé, aqui na mão, dentro da mão, no punho. Entendeu? Vocês já se exploraram com seu parceiro esses pontos, por exemplo? Tu não, pô, nunca. Ah, mas isso não vai me excitar não. Já tentou? Mas não é tentar também, igual eu falei um dia. Vamos tentar vários dias, de várias formas, né? Iniciar com isso, ou pegar isso no meio, né? Porque a gente tem um padrão de sexo brasileiro, né? Que a gente fala que dura, em média, 13 minutos, né? E que geralmente as mulheres chegam ao orgasmo com um oral ou estimulação manual. Esse é um padrão. Quando a mulher chega a um orgasmo, por exemplo, com oral, ou então com uma estimulação manual, com um brinquedo, enfim, o homem pensa assim, pronto, já fiz meu dever de casa, agora é minha vez. Aí vai, mete pra penetração. Agora, quem não disse que você não pode ter outro orgasmo, né? Nós somos diferentes dos homens, a gente pode ter vários orgasmos na mesma relação. Então, o que você faz? Pô, você teve um orgasmo, logo depois que você teve o orgasmo, você não pode estimular o clitóris, porque ele tá sensível. Entendeu? Vai te dar mais agonia, mais nervoso do que prazer. Então estimule esses pontos erógenos quando ele está sendo penetrado, ou pede ele para parar num determinado momento da penetração, começa a te tocar nesses pontos, né? Que aí a excitação volta por aí. Quando a sua excitação já está mais alta, de novo, porque você está explorando outros pontos, beijem bastante, gente. Beijo é o primeiro contato erógeno. É um ponto mais erógeno, né? É um contato onde te excita mais, beije mais, mesmo durante a penetração, pare ele, pede ele para explorar o seu corpo. Aí na hora que a sua excitação estiver alta de novo, aí você pega e sim começa a estimulação clitoriana. Ou com um pelve com pelve, né, para poder estimular, né? Ou com a mão, com um brinquedo, com qualquer outra coisa, quando está sendo penetrada. Isso é uma diferença muito grande, mas isso depende de autoconhecimento. Você tem que saber esses pontos. Qual deles vai te excitar? Para você embuti-lo na sua relação. Mas para você embutir, você tem que testar, você tem que trabalhar, você tem que manter um tempo aquele estímulo para você realmente saber que ele funciona. Utilizá-lo uma vez, não funcionou, não depende. Se você estava estressado, passou um dia horrível, brigou com o patrão e vai lá para cumprir sua obrigação e querer que estimule esses pontos, nada vai acontecer, porque a sua cabeça não está focada para aquilo. Agora, o dia que você está zen, que você está bem, que você tá excitada, você quer aquilo, é a hora de você estar explorando esse tipo de estímulo. Entendeu? Então, isso tudo faz toda a diferença na sua vida sexual hoje. E é por isso que eu falo que tudo é treino, tem que ter padrão, tem que mudar o hábito, a gente precisa modificar os nossos hábitos e sair da nossa zona de conforto. Chega de ficar dependendo de homem para te dar prazer. Chega de deixar o homem comandar uma relação o tempo inteiro. Não. Você é dono do seu corpo, dono do seu prazer. Então você precisa se autoconhecer, entender toda a sua sexualidade, ver os pontos que possam estar bloqueando a sua mente para que você tenha um orgasmo bom, uma relação boa.
entendeu? E um relacionamento melhor. Isso faz toda a diferença no sexo. Então aqui eu fecho realmente demonstrando que a sua história sexual realmente faz toda a diferença do que você é hoje.